Pelas nossas apurações, né, o Colombo, acho que dificilmente vai fugir de que seja mesmo um técnico português, né? Tem um argentino aí que, né, vamos lá, fale das nossas apurações. Vamos lá, Dimara, a gente conseguiu, para deixar claro, fechar essas apurações pouco antes do início do programa, então são informações de agora. É bom deixar claro que no futebol tudo pode mudar, mas vamos lá de acordo com o que a gente conseguiu. Primeiro trazendo o português que você mencionou, né, Dimara? Novamente, parece no Atlético haver uma lista reduzida. Não há uma grande lista de treinadores para esse cargo, pelo menos neste primeiro momento. O Bruno Lage, que está desempregado, já passou pelo Botafogo, ex-treinador do Benfica, inclusive, a informação que a gente acabou de ter, né, Dimara? Ele não está entre essas prioridades. Não é um treinador que, neste momento, o Atlético trata como uma peça importante. A primeira lista ali, vamos lá. Da primeira lista. Primeiros, Ótimo, foi bom ter colocado esse termo, primeira lista. Nisso aí, Dimara, em conjunto com o nosso Pedro Faria sempre, que está correndo atrás das informações, dois nomes. Pedro Martins, treinador do Al Gharafa do Catar, né? E aí já há um trabalho de algum tempo e dizem, né, que o Pedro tá feliz por lá porque consegue já há algum tempo. Primeiro se tratando de dinheiro, né, Dimara? Depois de feitos. O Pedro Martins, que agrada a diretoria do Atlético, está no Al Gharafa. O outro é o Vasco Botelho, treinador do Moreirense, time da primeira divisão de Portugal, que está, salvo engano, na 7ª colocação. Tem ali um estilo de jogo um tanto quanto ofensivo. Ele estaria nessa lista aí de nomes que se assemelhariam ao que o Atlético quer, viu, Dimara? Esses os portugueses, portanto, o Bruno Lage, neste momento, não é prioridade. O Pedro Martins poderia ser, sim. A mesma coisa em relação ao Vasco Botelho. Partindo para os argentinos, Gustavo Costas, treinador do Racing. E todo mundo falou, né, nesta segunda-feira, ele de fato, pelo que a gente soube, foi oferecido ao Atlético, mas não houve nenhum avanço porque esse nome não agrada à diretoria do Atlético. Ser oferecido é uma coisa, iniciar negociação é outra. Aí é o intermediário, é o empresário quem oferece, vê que o Atlético está precisando de treinador, faz esse movimento, mas o Atlético prontamente descartou. Você está vendo um outro ali ao lado do Gustavo Costas, treinador do Racing, é o Martim De Michelis. Esse a gente ainda não tem, viu, Dimar? Uma informação concreta a respeito do trabalho ou da aproximação do Atlético com esse treinador, Martim De Michelis, ex-zagueiro do Manchester City, do Bayern de Munique, trabalhou no Sub-20 do Bayern, depois foi para o River Plate, por lá foi campeão argentino, mas o River até ganhou, mas com ele não encantou. Por esse motivo ele saiu. Depois do River treinou o Monterrey do México, mas neste momento está desempregado. Poderia ser um nome que o Atlético talvez faça um investimento, uma consulta, viu, Dimara? E neste momento que a gente conseguiu, assim que a gente estava fechando aqui tudo para iniciar o programa, nós obtivemos a informação de que o Atlético, ele de fato, Dimara, buscou informações, é diferente de fazer proposta, vamos lá, com os termos devidos, com muita calma, buscou informações sobre Martim Palermo. Não precisa dizer mais nada, né? Esse centroavante, aí virou um treinador pelo Platense, o torcedor brasileiro vai se lembrar dele no trabalho pelo Fortaleza no ano passado, que ele não conseguiu livrar o Fortaleza do rebaixamento, mas quase chegou lá, até a última rodada lutou por isso. Então, Martim Palermo, o Atlético buscou informações, mas não há negociações em andamento, não há conversa em andamento, é uma sondagem sobre a situação do argentino, viu, Dimara? É o que a gente queria que você falasse, Lélio, porque o que a gente apura é o seguinte, que o Atlético, não é que o Atlético não esteja com pressa, é que o Atlético quer errar o menos possível, ou não errar, né? E que de outras vezes ele, né, foi muito rápido, ou ali quis resolver logo, tapar o buraco e tudo mais, e acabou errando muito. Então que não tem um tempo assim, não vai demorar obviamente, mas também não é um desespero, e que todos vão ter a ficha passada limpo, vão conversar obviamente com o grupo de jogadores, com todo mundo, para se ter uma ideia mais clara do que realmente será bom para o Atlético, ou seja, minimizar ao máximo a questão do erro, né? Desses nomes aí que foram falados pelo Colombo, de fato o que mais me agrada, sabe qual é? Qual? É o do Palermo. Porque ele já trabalhou aqui no Brasil, sabe como as coisas funcionam. Realmente ele pegou o Fortaleza morto, né? E a gente se lembra da reação que o Fortaleza teve aqui, ainda ganhou mais um jogo do Atlético lá e quase conseguiu escapar.
Aí foi quase mesmo. É porque o time perdeu a força, talvez, nas 2 últimas rodadas ali. Mas realmente é um nome que o Colombo estava falando, mas e o Palermo? Por que não? Aí ele citou o Palermo, seria interessante realmente. Ele fez um trabalho muito bom no Fortaleza. E gostou de trabalhar aqui. Quem sabe? Vamos ver, né? Sobre gostar, é claro que gostar não decide. Mas eu perguntei, viu, Lélio, para essa fonte ligada ao treinador argentino. Ele falou, sem dúvida, trabalhar no Atlético seria um grande prazer, é um desejo do Palermo, sim. Sem dúvida. Agora, esse Vasco aí nunca passou no Brasil. Não. Ele ia vir pro Botafogo. Não, eu acho que ele veio pro Botafogo. São 2, na verdade, me parece. Vasco Matos e Vasco Botelho. Vasco Matos é o que viria pro Botafogo, certo? Isso. Inclusive, nas minhas andanças por Portugal pela manhã... você foi lá, Dimar? Eu fui, menino, rápido, né? Obviamente, pelo celular conversando, me falaram desse Vasco aí, que poderia ser o treinador que o Atlético estaria contratando de lá. Mas, na verdade, era esse Vasco aí que o Atlético estava querendo. Não é esse do Botafogo. É esse outro aí que chama como Vasco? Agora até eu confundi. O Vasco Matos. O Vasco Matos. É o que passou, o que tentaram no Botafogo. É o treinador do Santa Clara, gerido pelo Bruno Vincentim. Isso. Então, esse é o Vasco Matos. O Vasco... Eu vou pegar Botelho, perfeito. É o treinador do Moreirense, time neste momento da primeira divisão de Portugal. E se assemelha ali, né? O jeito de jogar, um pouco mais de repertório ofensivo. Estaria, Dimara, bem avaliado pela diretoria do Atlético. A gente não tem essa confirmação total. Não. Né? Não temos. E total, acredito que ninguém tem, tá? Pra ser bem transparente com você. A gente só ouviu que não foi do Bruno Lage e o Costas. Isso. Esse realmente... Descartados dá pra colocar. Eles falaram não. Agora, também não quer dizer... Eles podem estar nessa primeira lista, que não quer dizer nada, né? Porque o São Paulo também não estava na lista de ninguém. Da mesma forma, o Cuca da outra vez não estava na lista de ninguém. Né? Você, quem te agrada disso aí? Que você conhece, né? Eu que, por exemplo, os Vascos aí, eu não conheço. Ô Dimara, o que o treinador, o novo treinador do Atlético precisa ter pra mim? Eu relacionei alguns pontos. Primeiro, eu acho que precisa ser aquele cara que tenha bom relacionamento com os atletas. Sampaoli, pelo histórico dele, é aquele cara de mais difícil relacionamento. Que seja um cara, sabe, aquele boleirão, que sabe lidar com os jogadores como Hulk, como Scarpa. Eu acho que isso é importante no futebol. Com os funcionários do clube, o Siga, por exemplo, os funcionários do clube de uma maneira geral. Agora, um ponto importantíssimo para mim, o cara que consiga se adaptar bem ao elenco que o Atlético hoje tem. É um elenco que está aí praticamente montado, com vários jogadores que foram indicados pelo Sampaoli que estão aí. Se chega um treinador e fala, esse jogador aqui, ele não se adapta ao meu esquema de jogo, eu preciso de um outro jogador, e aí vai pedir mais contratações, senão o time dele não funciona. Não. Tem que ser um treinador que se adapte a este elenco e não esse elenco se adaptar a ele. Eu acho que passa por isso também. Tem que ser um cara que está atualizado com o futebol moderno, mas ao mesmo tempo fazer o simples. Como fez o Lucas Gonçalves no jogo contra o Itabirito, sabe? Chegar para o jogador e falar assim, Hulk, onde você se sente mais à vontade para jogar? Scarpa, onde é que você acha que você pode render? Ele deu uma entrevista dizendo que estava com mais liberdade para jogar ali no meio de campo e ver as coisas simples, como, Júnior Alonso e Vitor Hugo. Quem é que tá melhor aqui? Vitor Hugo? Joga você, Vitor Hugo. Preciado, não tá 100% fisicamente. Ele botou o menino Natanel, que tá numa condição física melhor, e é um bom jogador, embora muitos torcedores o critiquem, mas é um bom jogador. Fez uma boa partida contra a equipe do Itabirito, deu assistência para o primeiro gol, sabe? Acho importante que seja um treinador que saiba jogar no estilo histórico do Galo. Tem que se adaptar aos jogadores, tem que se adaptar ao clube também, e não o clube se adaptar a ele, sabe? É o tal do DNA, né? O cara que chega aqui e entenda o seguinte, filho, Atlético é raça, sabe?
Time do Galo tem que jogar com muita raça. Se não for time raçudo, você pode ter certeza que, sabe, eu quero que você cobre muita disposição dos caras dentro de campo. Hoje a gente chama isso de intensidade. É jogo intenso e jogo de velocidade. É da história do Galo essas coisas. Tem que ter. Outra coisa, que você que é o novo treinador do Galo, quando chegar, tem que chegar para ele e dizer o seguinte, aqui, Hulk é o melhor jogador do time. Não tem ninguém tecnicamente acima do Hulk no time. Então, cara, você tem que jogar de uma forma que você vai conseguir potencializar o jogo desse extraordinário jogador que você tem nas suas mãos, tá? Conversa com ele, ele vai te dizer que não gosta de jogar de costas pro gol, gosta de jogar de frente pro gol. Então bota ele no jeito que ele gosta de jogar. E aí você ajeita o seu time, tá? E outra coisa, tem que ser um cara que seja firme na hora de pedir os reforços. E ainda falta volante e zagueiro. Tem que trazer esses dois caras. Mas o volante não é esse de 20 anos aí, não. Eu quero que traga esses dois. O último que foi firme deu no que deu, ele tá na rua, Jaime. O São Paulo. Verdade, muito bem lembrado. Por isso que o Colombo tomou um susto, você tem que ser firme. Mas aí é uma cobrança que eu faço que seja. Por isso que aí, você talvez, determinados treinadores, né? Às vezes vai vir o treinador que vai achar que o que tá aí tá bom, aí já, sabe, eu já acho que já não começa bem. Tem que ser um treinador que vai chegar aqui e vai falar assim, olha, eu tava vendo aí, acompanhando o time do Atlético, pelo que eu estudei do time, precisa de um volante, precisa de um zagueiro. Mas primeiro você falou que o cara tem que compreender que o Atlético já tem um elenco montado. Não, mas ele tem que compreender que tem um elenco montado, que ele tem que se adaptar a esse elenco, certo? E agora, ele precisa pegar esse elenco, se adaptar a este elenco, mas é preciso que esse treinador tenha consciência de que havia aqui uma convicção, né? De que volante e zagueiro tinha que ser contratado. Então, sim, ele pode pedir contratação, para mim pode e deve pedir a contratação de um zagueiro ou a contratação de um volante. E os outros que já estão aí, ele tem que se adaptar a esses outros que estão aí. Então, para mim, esse é o resumo da ópera.